Mulher de Deus, seja bem-vinda ao nosso podcast Viva para se Amar. Aqui é o lugar perfeito para você ouvir sobre as suas emoções, curar o seu coração e retomar o amor pela sua vida. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre um tema que muita gente me pergunta lá no Instagram. Como superar o fim de um relacionamento, como voltar a amar a sua vida, como abrir o coração para um novo amor. Se você está passando por isso, fica aqui comigo. Aproveita e já me segue nas redes sociais. O Instagram da minha escola de amor próprio é o @vivipraísso. E o meu Instagram é o @avivibarbosa. Aqui no link desse episódio você tem também o link do meu livro, que tem o mesmo nome do nosso podcast, Viva para se Amar, 15 passos para fazer do amor próprio um estilo de vida. Falando em passos, nesse podcast quero te dar alguns passos para superar a dor do fim de um relacionamento. Só quem já viveu um término sabe como isso é dolorido. E as pessoas diariamente me perguntam sobre isso na caixinha de perguntas. Eu posso estar falando, sei lá, sobre ginástica, que alguém me fala sobre o ex. É um apego, né? A gente já falou aqui em outros episódios sobre dependência emocional, sobre carência afetiva. E é justamente por esse apego ao passado que as pessoas têm dificuldade de superar. Você já passou por isso? Tá passando? Acha que tem apego a algum ex lá do seu passado, da sua escola? Então ouve o que eu vou te contar. A primeira coisa que você precisa entender é que superar um relacionamento não tem a ver com esquecer. Eu acho que quando a gente sai de uma relação, a primeira coisa que a gente quer é deletar a pessoa do nosso cérebro. Teve uma vez que uma aluna minha me falou, ai, nossa, eu queria esquecer que ele passou pela minha vida. Se eu pudesse, eu deletava esse capítulo da minha história. Mas sabe qual que é o segredo? Essa pessoa nunca vai deixar de fazer parte da sua história. Essa pessoa nunca vai deixar de fazer parte da sua vida. Superar não é esquecer. Superar é parar de sofrer por uma história que não faz mais parte da sua vida. Mas reconhecer que ela te trouxe até aqui. A única forma de esquecer alguém é se você tiver um dano cerebral, uma perda de memória. Porque você lembra do seu primeiro beijo. Você lembra da sua infância. Então por que você vai esquecer de uma pessoa que passou pela sua vida? Para evitar o sofrimento? Quando você pensa em esquecer uma história, você evita o sofrimento sim, mas você também evita várias memórias positivas que você teve com ela. Então, indiferente dos seus momentos bons ou ruins, é importante que você entenda que o primeiro passo para superar é parar de lutar contra o fato dessa pessoa fazer parte da sua história. Faz sentido pensar assim? Dá um alívio no peito e você entender que não, eu não vou esquecê-lo, não vou esquecê-la, eu simplesmente preciso cuidar do meu coração para parar de sofrer, para superar a dor. Quando a gente fala sobre superação, a gente entende que é um empenho maior, é uma superação, é atravessar um deserto, é atravessar uma fase difícil. E para isso, você vai precisar de empenho. E quando eu falo empenho pela sua vida. E não empenho de fazer mal para o outro. Porque existem algumas fases do término que as pessoas se confundem muito. E uma delas é o tal do luto. Você com certeza já ouviu falar que o luto tem fases. Mas aqui, nesse podcast de hoje, eu quero te explicar que não, isso não é verdade. O luto é uma emoção instável como todas as outras. Triste, alegre, raiva, são um combo de emoções dentro de uma coisa só. Por isso que esse papo de a fase da negação, a fase da depressão, a fase da aceitação e finalmente a fase da superação não necessariamente vão acontecer com você. E aí você fica lá nas redes sociais assistindo vídeos de fase 1, fase 2, fase 3 e se compara porque já faz, 5 meses que a sua história acabou e você ainda está na fase da negação. Então hoje eu vim trazer uma informação que também vai te ajudar a se curar. O luto não tem fases. O luto é uma emoção instável. Por isso que você tem 2 momentos dentro da sua fase de luto. Os momentos de dor, que são aquelas formas de chorar, de sofrer, de lamentar, de sentir saudade, de ficar, desconcertada com a sua nova vida sem aquela pessoa. E a fase da restauração, que são os dias que você acorda como se tivesse completamente curada. Você vai trabalhar, fica bem. Você sai com os amigos e fica bem. Você vai fazer exercício e fica bem. Então são 2 fases importantes, 2 momentos importantes, mas que eles não são contínuos. Às vezes, dias, meses, anos depois, você tem um gatilho que te faz sentir dor por aquele relacionamento que acabou, por aquela história. Sabe, uma saudade que você pensa, puxa vida, era bom, aquele momento foi bom. Isso pode ter passado meses, você pode nem ter mais amor por aquela pessoa, pode estar até com outro e às vezes te dá esse gatilho, justamente porque o luto é uma emoção e não é um bolo que tem fatias, fase 1, fase 2, fase 3. Quando você se compara nesse ritmo, nessa linha do tempo, você se sente mais dolorida, mais chateada, porque, meu Deus, eu vi no TikTok que a fase 2 demora 2 semanas e eu ainda tô na fase 1 e isso te coloca num complexo de
de inferioridade, te machucando ainda mais. O que você pode fazer com essas fases do luto? Mulher de Deus, você precisa compreender que nos dias de dor, sejam elas recentemente, porque acabou de acabar, ou depois de meses, quando você ainda gosta, ainda sente falta, acolha a si mesma. A cura dos dias de dor do luto se chama autocompaixão. Quando você é o seu próprio colo, quando você permite pedir colo para o pai, para a mãe, para os irmãos, para as irmãs, para as amigas, né? Quando você percebe que nesse dia eu preciso ficar um pouco mais quietinha, nesse dia eu preciso chorar um pouquinho, nesse dia eu preciso me cuidar, me acolher, para que essa tristeza não te machuque ainda mais. E nos dias de restauração, quando você perceber que você acordou bem, respirou fundo, não doeu, bora, vamos pegar a vida de volta na mão. É o dia que você vai começar um novo projeto, é o dia que você vai fazer exercício físico com mais vontade, é o dia que você vai sair com as suas amigas e de repente conhecer novas pessoas. Então eu quero que você compreenda que está nas suas mãos aprender a lidar com as fases de instabilidade do período de luto, que não tem regra. O que eu sinto é diferente do que você sente. A forma com que eu amo é diferente do que a forma que você ama. Com o luto não é diferente, é uma emoção. Então isso já te dá uma sensação de ufa, se a minha amiga superou em 2 meses, eu não tenho que superar também, porque eu sou eu, ela é ela. Inclusive, esse é um princípio básico do amor próprio, né, minha filha? Se você me acompanha aqui nas redes sociais, você sabe que a primeira coisa que a gente fala é que nós somos indivíduos. Inclusive, aqui no meu livro, eu te ensino a entender quem é você, para parar de se comparar. E dentro do processo de superação, a gente se compara demais. A gente se compara com o ex, que já tá com outra pessoa. A gente se compara com as amigas que superaram, já casaram, já tem 50 filhos e você ainda tá sofrendo por alguém. E é aí que você se invalida. E esse é o terceiro ponto para você se curar de uma dor do fim de um relacionamento. É você parar de se invalidar porque aquela história acabou. A gente passa por algumas emoções nocivas e essas emoções nocivas também precisam ser sentidas. Mas Vivian, eu vou ficar com o ego ferido até quando? Eu vou ficar frustrada, triste, com uma sensação de rejeição até quando? Ele me traiu, ele me bateu, ele me largou. Ele, ela, tanto faz. Mulher de Deus. As emoções, como eu sempre falo, foram feitas para serem sentidas. E não é diferente com as emoções negativas, as emoções nocivas, como eu costumo chamar. As emoções nocivas, elas também te provocam inícios, elas te provocam aprendizado, mesmo que elas te causem dor. Por isso, não deixe de sentir. Para de emendar uma relação na outra. Para de emendar. É igual quando você sai de um trabalho e ainda nem sabe o que quer da vida, já sai fazendo outra coisa, se perde. A mesma coisa acontece com o relacionamento. Sinta as suas emoções. O ego ferido, que é a emoção mais dolorida quando a gente sai de um relacionamento, ele só se cura quando você para de querer ser o centro do outro. Ego vem de egocentrismo, quando o meu ego está no centro da atenção do outro. Se ele me ama, eu me sinto amada. Se ele me elogia, eu me sinto bonita. Ele não só no amor, tá? No trabalho, nos amigos, na família. O ego ferido só fica assim latejante enquanto você busca validações fora de si mesma. E é por isso que a cura do ego ferido está em você se colocar no seu próprio centro. Para pensar o que é que você pode fazer para se amar e se respeitar mesmo com esse coração dolorido? O que é que você pode fazer para se acolher mesmo com essa saudade? Aonde você pode ir para se sentir mais segura? É na casa da sua mãe? É na casa da sua avó? É com a sua melhor amiga? É fazer uma viagem? É investir na sua carreira? Volte as atenções para dentro. E óbvio, né? Não preciso nem falar aqui que você precisa parar de stalkear, parar de falar, porque senão, minha filha, enquanto não parar de arrancar a casquinha, não vai cicatrizar. Isso é princípio básico de todo mundo já sabe que nem precisa fazer. E que você faz por ego, por competição, por comparação. Por isso que quando alguém me fala, Vivian, eu não consigo parar de stalkear o meu ex-marido, a minha ex-mulher, o meu ex-namorado, e já faz 5 anos que a pessoa terminou um relacionamento. É porque você quer estar ali se comparando, esperando que aquela pessoa esteja sofrendo mais que você, esperando que a nova namorada dele seja mais feia que você, e isso te invalida. Você acha que você está se sentindo triste porque você não foi capaz de amar e ser amada, mas é você que está se invalidando, é você que não está se amando quando para a sua vida, dedica seu tempo para olhar a vida do outro. Óbvio,
Em redes sociais, a gente tem acesso à vida de todo mundo. E é por isso que não tem a ver com ter acesso às redes sociais, tem a ver com autocomprometimento, que é um gatilho extremamente importante para acabar com o ego ferido. Eu me comprometo com o meu processo de cura, eu me comprometo em voltar a me amar e me cuidar. E mesmo nos dias tristes, eu me comprometo a não cutucar a minha ferida. Então, apagar fotos, apagar mensagem, parar de conversar e deixar o sangue estancar. Seca, uma hora a ferida seca, uma hora a ferida cura, mas você precisa fazer a sua parte. As pessoas sempre falam, o tempo age, o tempo age. O tempo age nada, minha filha, a vida não é só um relógio. O tempo age para quem faz a sua parte. Então, volte os olhares para dentro de si. Cure a sua vida, compreenda que aquela relação acabou porque vocês dois chegaram naquele ponto. Não é culpa sua, não é culpa do outro. É importante você entender que essa validação que você está buscando fora tem que acontecer dentro de si. E por último, mas não menos importante, a frustração e a incapacidade de fazer alguém feliz que fica quando o relacionamento acaba. A primeira coisa que você pensa é, meu Deus do céu, eu não consegui fazer essa relação dar certo, eu não consegui fazer ele me desejar, eu não consegui fazer ele me amar, como se você fosse a única responsável. E eu tô aqui para te lembrar de uma coisa muito importante. Todo relacionamento de amizade, de trabalho, de amor, mãe e filho, pai e filho, é constituída por duas pessoas, dois indivíduos diferentes que se contribuem, que se colaboram e que se comprometem a fazer aquilo dar certo. Então, seja lá qual foi o motivo do fim dessa relação, os dois são responsáveis por isso. Pega só a sua parte da pizza e deixa o outro qualquer do outro e para de se sentir tão culpada. Como que eu faço para parar de me sentir culpada? Se pergunta, o que é que eu fiz por essa relação? Compreenda que naquele momento, lá no passado, um mês atrás é passado, uma semana atrás é passado, um dia atrás é passado, você fez o que você podia, você deu o seu melhor e que hoje você está aprendendo e que na próxima relação você vai fazer melhor. Vai cuidar das suas emoções, vai cuidar da sua autoestima, vai sair dessa dependência emocional para curar o ciúme, vai ser uma mulher mais segura porque vai começar a escutar o podcast da Vivi toda semana e faça aquilo que você pode. Dê o seu melhor para o outro, mas antes de fazer isso por ele, faça por você. A cura, a superação nunca vem de um novo amor. Essa fala que é tão conhecida na internet de um amor só se cura com outro amor é mentira. Pelo simples fato de que ninguém é responsável pelas suas dores, ninguém é responsável por te fazer feliz. É da sua vida que eu estou falando. Cure a si mesma. Quando você estiver completamente desapegada do seu passado, vão vir pessoas saudáveis como você, dispostas a aprender e evoluir. E isso é um relacionamento saudável. Se você está sentindo dificuldade de superar, vou te deixar aqui uma dica final. Eu tenho aqui no link desse vídeo o meu curso Mulheres que Superam, que tem o passo a passo para você se superar. Então, clica aqui, se inscreve, vai lá fazer, são mais de 50 aulas gravadas, tem uma apostila de exercícios que podem te ajudar diariamente no processo da dor da superação, tem vários áudios de reprogramação emocional para acolher o seu coração e que com certeza vai transformar o seu processo que é tão dolorido em algo mais acolhedor. Clica aqui, vem fazer o Mulheres que Superam e não esquece que na semana que vem tem mais Viva pra Se Amar no podcast para você.